Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E cara, jogue jogos ruins e que você não gosta. Você estava se perguntando, pô, tem que jogar jogo ruim que eu não gosto? Pô, como assim, Fabiano? Então fica aí que eu já vou explicar certinho pra vocês por que você tem que fazer isso, certo? E já dá aquele joinha aí, curte meus vídeos, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho, faz tudo que tem que fazer. E aqui abaixo, ó, tem todas as redes sociais para que você possa nos acompanhar e receber todos os vídeos. Certo? Então solta a vinheta e vamos embora. E pessoal, aviso muito importante, dia 12 de março, fique ligado porque vai surgir uma oportunidade especial aí para quem quer estudar a área de game design e quer ser um game designer, entendeu? Atuando nessa área. Então fica ligado aí que vai aparecer uma oportunidade muito bacana para vocês. Para eu chegar nessa questão dos jogos ruins e tal, todo esse contexto, gente, eu vou contar um pouco da minha história como gamer para vocês, né? Então assim, meu primeiro contato com videogame que eu tive, gente, foi com o Atari, né? O Atari era da minha irmã não jogava muito, então foi o primeiro contato que eu tive com videogame foi com o Atari, né? Que a gente jogava, eu e meu irmão jogava escondido dela, porque ela não deixava eu jogar o videogame e ela mal jogava também. Então basicamente a gente jogava escondido lá, e aí a gente jogava vários jogos da Atari, da época. Às vezes eu ia no meu primo também, a gente tinha o Dactar, e aí a gente jogava lá o Atari também, né, em outra versão. Porque o Dactar era tipo um Atari genérico, vamos dizer assim, que tinha. Daí a gente jogava vários jogos, River Raid, aqueles clássicos, né, todos aí que vocês conhecem muito bem, né, Pac-Man, enfim. E aí o que acontece, né, do Atari depois a gente acabou pulando pro Nintendinho, 8 bits, né, o NES, né. E aí nesse sentido a gente comprou o NES e começou a ter os jogos aí também mais de 8 bits. Depois a gente trocou o NES pelo Mega Drive, porque naquela época para comprar um videogame não era assim fácil, né? Então você tinha que vender um para comprar o outro, né? Sempre foi assim pra gente conseguir os videogames, né? Então a gente vendia um, comprava outro, vendia um, comprava outro. E aí foi o Mega Drive, eu tive o Mega Drive, naquela época, nossa, Mega Drive. Eu lembro quando eu vi a propaganda do Sonic na TV, meu Deus, ele fez um looping lá, nossa, eu achava fantástico aquilo. Eu via aquela propaganda do Sonic, eu achava, meu caramba, né? Que jogo é esse, entendeu? E assim foi seguindo, depois pro Super Nintendo, aí depois tivemos o Nintendo 64, e aí depois ficou meio que uma lacuna de consoles pra mim, depois do Nintendo 64. Daí basicamente eu tive daí o portátil Game Boy Color, e daí depois tive o Nintendo DS. E aí alguns consoles tipo PlayStation, joguei em locadoras, e joguei também na época que eu morava com um amigo meu, que ele tinha vários consoles de videogame. Ele tinha Dreamcast, ele tinha Sega Saturn, ele tinha PlayStation 1 e 2. Enfim, um monte de videogame mesmo, gente, vocês não tem noção, era uma videogame tech assim que ele tinha, que eu morei com ele por 3 anos, e daí eu aproveitei pra também jogar ali, porque ele tinha os consoles disponíveis, né, GameCube, ele tinha também, enfim, tinha um monte de console, um monte mesmo, gente. E aí é legal falar das videolocadoras nesse sentido dessa história de trajetória, porque a gente às vezes fazia uma locação de um jogo pro fim de semana. E por que a gente locava no fim de semana? Porque a gente locava no sábado de manhã, ficava o sábado e domingo inteiro com aquele jogo, disponível sem pagar outra locação, e aí segunda devolvia a fita, né, os cartuchinhos, né, basicamente. E por que isso? Porque às vezes a gente pegava um jogo e tinha que jogar aquele fim de semana inteiro, e muitos deles eram jogos ruins, muitas vezes. Então e porque também assim, a gente, naquela época, a oferta de jogo era isso, ou era videolocadora ou tu comprava o cartucho de videogame. Você não tinha uma Steam, você não tinha uma loja fácil que você comprava o jogo que tu quisesse, e aquela oferta de jogos que você tem hoje aí no mobile também. Não existia isso, né? Então quer dizer, você muitas vezes tinha que ficar jogando aquele jogo ruim, e isso, vou dizer pra vocês, foi uma experiência muito boa pra mim, porque me ajudou a ter um know-how também de jogar jogos ruins, e também perceber por que ele era ruim, por que ele era bom. Apesar que naquela época eu não tinha tanto, porque eu era uma criança, eu era muito novo, mas hoje como adulto a gente vai percebendo isso e vai tirando conclusões bem interessantes. Aí depois de um tempo, claro, já passou, eu acho que foi 2010, eu acho que foi por aí, não lembro agora de cabeça certinha a data, eu entrei como redator do Nintendo Blast, né, que é um portal aí bem conhecido, que hoje tem Game Blast, Xbox Blast, PlayStation Blast, meu Deus, haja Blast, né, nesse negócio. Eu trabalhei na época que só tinha o Nintendo Blast, depois foi surgindo esses outros portais aí, né, e o Nintendo Blast eu trabalhei como redator, foi 1 ano e meio mais ou menos ali, né, como voluntário, e eu escrevi várias análises de jogos, tanto de jogos do passado quanto alguns jogos atuais também. E isso me desenvolveu um senso de análise, de muito pensando assim, pô, eu como jogador e como desenvolvedor aqui, né, o que foi bom esse jogo, o que não foi. E às vezes eu também fazia análise de jogos ruins, aí tem gente que fica, pô, por que tu pegou esse jogo ruim aqui só pra malhar o pau? Cara, porque é importante a gente também falar dos jogos ruins também, a gente não pode só idolatrar os jogos bons.
você também tem que falar dos jogos ruins também. Você tem que, tanto que hoje em dia tem até a coluna lá que é o Blast from the Trash, uma coisa assim, né, para os jogos que realmente são muito ruins, né, que não tinha antes na minha época que eu era redator. Porque é importante que a gente fale dos jogos ruins também, para saber o que não fazer como más práticas de game design. E no Nintendo Blast, quando eu fiz muitas dessas análises, daí tinha que trabalhar gráficos, música, tecnologia, o jogo em si, né, game design, essas coisas assim. E a gente fazia as análises e dava nota para cada critério e depois fazia uma média, né? Quando era análise era assim. Quando era jogo do passado a gente só fazia análise. E isso me desenvolveu muito pro lado analítico, muito do lado do desenvolvedor, de começar a entender aquilo que é bom, o que não é, e usar isso como boas práticas para meus projetos. Então foi um exercício muito legal, muito bacana pra gente poder fazer e pra gente criar um senso mais crítico quando for pegar um jogo. E aí, claro que é importante de ressaltar, gente, que você fazer uma gameplay que você está jogando ali despretensiosamente é diferente de você fazer uma análise, né? A gameplay muitas vezes é só suas reações como jogador, você até comenta alguma coisa ou outra, mas não é uma análise, né? Porque muitas vezes na gameplay, eu, por exemplo, sou uma pessoa que só consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu não vou conseguir fazer uma análise tão profunda, porque eu tô concentrado tem que estar concentrado no jogo e tem que estar concentrado também na análise, então fica meio complicado. Então às vezes a gameplay é interessante para te mostrar reações, coisas assim no sentido, mas a análise mesmo que realmente é o nosso ouro, assim, é o que é o principal, né? E aí nesse sentido, com toda essa trajetória, com toda essa história, gente, eu percebi que jogar jogos ruins e jogos que você não gosta acabavam agregando muito na minha experiência. E como desenvolvedor servia como referência para eu não cometer aquelas práticas ruins, mas também para conhecer outros gêneros e abrir a minha cabeça como game designer, para trazer outras práticas e muitas vezes até fazer combinações diferentes, inovadoras, trazer elementos lá do FPS para um jogo de plataforma que faz a coisa acontecer de forma diferente. Que se você perceber, muitas das combinações de inovações que acontecem faz muito isso, pega de um gênero, agrega em outro e forma um outro gênero. E isso aí que é o legal, isso aí que é importante a gente como game designer tá buscando e tá pensando sobre isso. Então agora nesse sentido eu quero dar algumas recomendações para vocês, para quando vocês fizerem as análises e você buscarem jogos nesse sentido, com esse objetivo, você já fazer buscando isso. Porque afinal de contas, a gente pode aprender jogando, né? A gente pode sim aprender game design jogando, observando essas práticas para depois chegar lá, ó, e botar em prática nos seus projetos. Uma coisa que é importante que eu quero dar de primeiro dica para vocês é jogue os jogos do mesmo gênero, desde aquele mais antigo até o mais atual, mas do mesmo gênero. Então pega lá, o gênero aventura, joga desde o antigão até chegar aos atuais. Sabe por que tu pode fazer isso, que é um exercício legal? Porque primeiro, tu vai começar a perceber o core gameplay desses jogos, ou seja, qual é a base que define aquele como gênero de aventura. Tu vai começar a perceber isso. Qual é o core gameplay que define isso? E aí você começa a perceber, você vê também os diferenciais também desses jogos, você começa a perceber a evolução do gênero, né? Como é que ele foi melhorando, como é que ele foi agregando novos elementos, como é que isso ocorreu, e também tu começa a observar as tecnologias que foram empregadas nesse processo. Enfim, são uma série de elementos que ficam legais na tua análise e que você percebe nessa cronologia aí do gênero, o que aconteceu e o que houve aí nesse processo. Jogue jogos também que são bons, mas que você não gosta, que não é aquele tipo de jogo que tu joga. Por exemplo, vou jogar por exemplo, eu, né? Vou jogar um PES, jogar um jogo de futebol que seja, um FIFA. Não são jogos que eu gosto de jogar, sendo bem sincero pra vocês. Mas é importante que eu conheça, pra saber como é que é esse jogo, do que se trata, sobre o que é. Por exemplo, GTA, outro jogo que eu não gosto muito de GTA, mas é importante jogar GTA, ou então ver gameplays, acompanhar outras pessoas jogando, para que eu saiba sobre o que é, sobre o que se trata, como é que aquele gênero foi construído. Afinal de contas, eles são sucessos. E não são sucessos à toa, não é um sucesso à toa. Então é importante estar ligado nesse tipo de jogo também. Também, jogue jogos ruins universais. Joga jogos ruins. Para você ter a compreensão. Por que todo mundo está falando que aquele jogo é ruim? Vamos entender por quê? Então pega lá o ET, pega lá o Superman 64, pega lá o Mineirinho Ultra Adventures, joga esses jogos. E analisa eles, vê por que eles foram considerados tão ruins assim, entenda o processo. Não adianta jogar jogo bom, gente, é a coisa mais fácil que tem, né? Que a gente gosta também, é a coisa mais fácil que tem. Agora jogar jogo ruim, jogo que a gente não gosta, é uma outra coisa. E vou dizer, enriquece muito o teu portfólio de experiências com games. Eu acho que vale muito a pena você fazer isso. Uma coisa também importante de dica, saiba por que o jogo é bom e por que o jogo é ruim. É fácil falar que é ruim e falar que é bom. Agora, por que é bom? Por que é ruim?
Aí que tá a questão que você tem que fazer. Saber justificar tecnicamente por que aquilo não está bom e por que aquilo está ruim. E às vezes até pensar numa sugestão de melhoria. O que poderia ter sido feito também para melhorar aquela experiência. Certo? Então esse é um exercício muito interessante e que você também deve pensar nesse sentido. Outra dica também, gente, tem um método para avaliar também, né? Você pode optar por métodos mais simples e por métodos mais complexos. Vou citar dois aqui. Métodos simples. Os métodos de análise que os próprios portais fazem ali, que avaliam o gráfico, a questão do áudio, a questão da narrativa, a das mecânicas, né, da tecnologia empregada. Isso é uma forma de análise. Outra, usar métodos mais formais também, como por exemplo o GameFlow, que é um método bem formal, que avalia a diversão e tal. É uma forma também de avaliação? Tem também artigos científicos que também têm métodos propostos para fazer avaliação de jogos. Busque esses artigos que têm esses métodos de avaliação e também aplique, para ver se funciona, se é interessante ou não é. Então, métodos formais que tu pode utilizar para fazer avaliação e que te ajudam como um roteiro a ser seguido para que você veja se o jogo é bom ou não é. Também, pessoal, converse com outras pessoas sobre a análise que você fez e veja outros também que analisaram o mesmo jogo que você analisou. Só que primeiro faça a análise do teu jogo e depois busca dos outros. Por quê? Porque senão tu vai se influenciar pela opinião dos outros. Então, mas isso é legal, fazer uma análise, depois ir lá e buscar de outras pessoas e ver a visão deles sobre a análise que eles fizeram. Isso é legal, porque às vezes você vai perceber que eles perceberam pontos que você não observou, às vezes você observou pontos que ele não observou e assim por diante. Então é bem legal nesse sentido, para aprendizado, para você melhorar. E aí também como exercício legal, gente, às vezes você trabalhar num portal fazendo análise, ou você fazer análise por conta própria, ou você fazer vídeos, né, também de análise. Isso é super legal, gente, é um exercício muito bacana. E vou dizer mais, para você ter mais empatia pelo jogador e também poder ser um bom playtester, é um ótimo exercício para você, e até um portfólio mesmo que você constrói, para que você também tenha essa noção dos jogos e de ser mais crítico na hora de avaliar tecnicamente o que ficou bom e o que não ficou bom. E para um game design não precisa nem dizer, né, gente? Quanto é fundamental você ter esse repertório aí para que você aplique as boas práticas no projeto e as más você evite a todo custo que não aconteça. Nesse sentido, pessoal, quero recomendar para vocês um canal muito bacana que faz análise de jogos e de uma forma muito bacana, muito completa, que eu gosto particularmente bastante, que é o Nautilus. Né? Para você que não conhece o canal do Nautilus, eu recomendo fortemente para que você conheça lá o canal Nautilus. E até pode ir lá e comenta lá no Nautilus para mim, para dar aquela força. Ó, o Fábrica de Jogos te citou nesse vídeo aqui, né? Vai lá e cita para eles que eu admiro bastante o trabalho do Nautilus. Eu acho que a análise deles sai do senso comum, sai do básico, e fora que eles pegam vários jogos indies e fazem um trabalho bem bacana em termos de game design. Então vai lá e conheça o canal do Nautilus, e vai lá e comenta lá no vídeo deles, o primeiro vídeo pode ser, diz assim, ó, cheguei aqui pelo canal do Fábrica de Jogos, tal, pra eles saberem que, também que eu citei eles e que eu admiro o trabalho deles, que eu realmente gosto bastante deles. E realmente eles fazem um trabalho muito apurado, fazem relações com outros campos do conhecimento, e que eu realmente recomendo para você conhecer esse trabalho primoroso de análise que eles trabalham. Certo, pessoal? Então, ó, jogue jogos ruins e jogos que você não gosta. Porque eu falar aqui pra vocês que tem que jogar jogos bons é muito simples, né? Agora, jogar jogo ruim, jogar jogo que a gente não gosta, isso aí a gente tem que fazer também. Tá, beleza? E se você joga um jogo ruim que não gosta, deixa aí pra mim nos comentários que jogo ruim que você não gostou que você tá jogando. E como é que você faz o processo de análise também. Deixa aí pra mim nos comentários que vai ser bem legal. Certo? E dá joinha, curte, compartilha. Você já sabe todo o processo para divulgar e ajudar o canal. E também, ó, o WhatsApp tá aqui para você ser informado quando sai um novo conteúdo aqui no site, no canal do Fábrica. E também, gente, você tem aqui o meu livro gratuito, 18 atributos para ser um ótimo game designer, para você ir lá e baixar gratuitamente. Certo? Então, tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.